Esse risco que o Renato correu era necessário? Porque o torcedor do Fluminense ficou aflito até o final do jogo. Então, veja, assim, o amigo tá feliz com a classificação do Fluminense. Eu estou feliz com a classificação de todos os brasileiros. Todos se classificaram. Para a gente seria muito ruim. Apesar dos corneteiros que ficam lá querendo que aquela cornetada de dor. Mas para a gente é ótimo que todos tenham se classificado. Mas assim, você até falou, pode comemorar, torcedor do Fluminense. É claro que o torcedor vai comemorar, é evidente, se classificou e tal. Mas o desempenho do Fluminense caiu ao longo da fase de classificação. Ele começa com o melhor desempenho contra o Borussia, depois vai pior contra o Sam e fez um jogo horroroso contra o Mamelodi. Muito ruim o jogo do Fluminense. Primeiro tempo, se não fosse o Fábio, o Mamelodi teria aberto o marcador. Segundo tempo foi horrível. Não teve nada no segundo tempo. Ah, o do Flamengo foi bom ontem contra o Los Angeles. Eu falei isso. Não, teve mais chances, ele né, ficou Cacá? cornetando o Palmeiras à véspera, que jogou com o Timeco. Peraí. Falando sério. Você me perguntou do Fluminense. Não, tudo bem, mas é que eu tô pondo do Congo para ver se dá... Não, Flamengo, Cacá, é assim. Não pode empatar com o time da MLS. Mesmo jogando com os reservas, e o Flamengo já estava classificado, né? Como o Palmeiras também sofreu na véspera para vencer a Inter Miami. O time do Los Angeles FC, pelo menos, não é um atenuante, mas tem que ser colocado em contexto. Ele se classificou por índice técnico. Ele foi lá e derrotou o América do México. O Inter Miami é um convidado, né? Convidado do país sede, que não ganhou nada, só está lá porque tem o Messi. Se o Messi jogasse no Columbus Crew, seria o Columbus que estaria lá. Se fosse o UFC Dallas, seria o UFC Dallas que estava lá. Então, assim, é claro que o resultado foi ruim pro Flamengo. O Flamengo meteu 4 bolas na trave e tal. Mas olha, Cacá, vocês estão falando do Fluminense aqui. Todos os terceiros jogos dos brasileiros foram ruins. E aí eu não acredito que seja uma coincidência. Eu acredito que os clubes, principalmente Botafogo, Palmeiras, Flamengo... Se você assistiu os 2 primeiros jogos desse Mundial, por exemplo, o Palmeiras teve muita intensidade, o Flamengo teve muita intensidade, o Botafogo muita intensidade, jogou demais, principalmente contra o Paris Saint-Germain, venceu só de 1-0. E eu senti todos os brasileiros cansados nessa última partida. Senti que os times estavam bem abaixo do que mostraram nas primeiras partidas nesse Mundial de Clubes. Então, é claro que eu até imaginei que fosse empatar ou perder essa partida, porque realmente o Botafogo foi o único que perdeu, os outros 3 brasileiros empataram suas partidas, mas com desempenho abaixo, Cacá. Então, para mim, isso é o cansaço, mesmo o Flamengo jogando com time misto, mesmo o Palmeiras também tendo algumas mudanças, o próprio Botafogo, todos eles tiveram algumas mudanças, mas mesmo assim sentiu os times brasileiros cansados. E antes da gente falar do jogo, põe um chaveamento que depois a gente já completa e já passa para os companheiros para a gente analisar um pouquinho. Olha lá, do lado esquerdo, Palmeiras contra Botafogo, fim de semana, né? A gente já tem aí, Benfica e Chelsea. Aí o Fluminense fica esperando o líder do grupo E, que nesse instante é o River Plate. Aí embaixo, grupo G contra grupo H. Do lado direito, PSG contra Inter Miami. Flamengo e Bayern de Munique, fim de semana. O Dortmund aguarda o segundo colocado, que deve ser a Internacional, se terminasse do jeito que está, mas o Monterrey pode dar uma espetada ali. Acho que vai ser o Monterrey. Eu acho que o Monterrey vai ficar inseguro nesse grupo. E aí ele roubaria a vaga do River ou do Internacional? Quem perder. Porque então, o Monterrey, ele tem uma vantagem. Ele joga contra o Urawa Red Diamonds, está eliminado já. E aí, se houver um vencedor, a não ser que o River e a Inter façam um jogo de compadre. Isso pode acontecer também. Isso pode acontecer. E o River salvar o futebol argentino, porque a campanha do Boca foi uma coisa de lascar. O Boca fez jogo pau a pau com o Bayern. É curioso isso, né? Fez jogo parelho com o Bayern de Munique. Tava empatando até o finalzinho, né? E aí, ontem deu um vexame, nossa, gigantesco, né? Pô, o gol foi de um professor de matemática. Empatou com o Auckland City, né? Uma coisa lamentável. O Auckland tem um cara que limpa a piscina, tem vendedor de imóvel, tem motorista de aplicativo, cada um tem uma função, porque lá o futebol não é profissional. E aí o cara que fez o gol de cabeça lá foi o primeiro gol do Auckland, né? E o Boca ainda conseguiu tomar um gol do time do Auckland, professor de matemática. Bom, não nos interessa outra coisa, senão a gente falar da classificação do Fluminense,
por questão de direitos de imagem, a gente está aguardando o tempo previsto para que a gente possa ter, né, o desdobramento com as imagens do jogo, mas enquanto isso, pelos números a gente pode analisar o seguinte, né? Números do jogo, né, a ficha técnica que a gente vai pôr aí, para saber se bate exatamente com o que a gente teve, porque a ficha técnica primeiro, né? Depois a gente põe os números. O Fluminense começou sem o Thiago Silva, né? Por estresse mesmo. O Renato, antes do jogo, ele falou que o jogador sentiu alguma coisinha e aí preferiu resguardá-lo. Fábio, Samuel Xavier, Inácio Freitas e René, Hércules, Nonato e Martinelli, esses todos saíram aí no segundo tempo, Arias, Cano e Canóbio. Havia uma expectativa para que a gente tivesse aquele trio campeoníssimo em 2023, com Arias, Cano e Keno. Keno ficou no banco, só entrou depois, no segundo tempo, no lugar do Canóbio, e aí do lado das substituições. Aliás, foi curioso, porque o Canóbio, ele está com um problema no nariz, ele está usando uma máscara daquelas protetoras. E no primeiro lance de ataque do Fluminense, que foi aos 30 minutos, ele foi cabecear, a máscara atrapalhou, ele ficou irritadíssimo, jogou a máscara dentro do gol. E aí, algo que não tem nada a ver com essa análise, Bernardo, estava lembrando como ele se parece com o Doval, o argentino mais brasileiro dos argentinos, que jogou pelo Flamengo e pelo Fluminense. Aquele cara loiro, o argentino jogou muito demais. Demais, né? Baita de um atacante, né? Marcou história nos dois. Foi curioso esse lance do Canóbio, porque ele tira a máscara e já toma uma pancada no rosto na sequência. Para afundar o nariz de vez. Exatamente. Ele tira, primeira coisa que acontece é uma pancada no rosto dele. Aí os 35, Arias matou no peito, chutou cruzado, o Martinelli passou batido, que seria a chance também do gol do Fluminense. Aí vieram as substituições e tal. E aí tem uma jogada do Arias, que cruzou para o Cano. O Cano se antecipou o zagueiro, bateu de primeira, a bola pega no pé da trave e que foi a melhor chance do Flusão e parou por aí. Os números, acredite se quiser, 68% de posse de bola para o time sul-africano. Não sei se na prática foi isso, mas enfim, o Fluminense se poupou o tempo todo ali para jogar em contra-ataque, acho que por causa do calor, talvez. Eu acho que não, Cacá. No primeiro tempo, acho que isso diz muito sobre o que foi o primeiro tempo desse jogo. O Fluminense foi dominado até os 35 minutos, até essa chance do Arias aí. No finalzinho, o Fluminense foi melhor do primeiro tempo. Mas no início do primeiro tempo, os primeiros 30 minutos, só deu uma Mamelodi. O Fábio fez uma bela defesa. O goleiro Williams do Mamelodi, se tivesse uma caixinha de fósforo ali, não ia mudar nada, porque o Fluminense não exigiu do goleiro sul-africano. Agora, o que o Gustavinho falou na abertura, ele tem razão. Porque assim, o Palmeiras começa perdendo por 2-0 para o Inter Miami, o Flamengo toma um gol e tem que sair atrás. Mas já estava classificado, já era primeiro grupo, não sei o que, não sei o que. Tem contexto. E o Fluminense correu um risco, porque se no último minuto tomasse o gol, estava fora. Estava fora, exatamente. Como o Palmeiras, em determinado momento... Chegou perto. Se o Porto faz um gol lá contra o Al-Ahly, o Palmeiras estava fora. O Palmeiras estava perdendo por 2-0 e estava 3-3. Jogo de maluco, 4-4 na outra partida, né, Gustavinho? Foi um jogo ali... A torcida do Palmeiras estava naquela ansiedade, né? Tava todo mundo, até porque os jogos aconteceram no mesmo horário, então tava todo mundo de olho na partida do Al-Ahly. Mas é isso, um jogo muito ruim do Fluminense. Eu e o Berna, até quando a gente, no comecinho do Mundial, a gente colocou aqui as prováveis, a gente nem cogitava o Fluminense passando de fase, né? Eu achava que o Mamelodi ia ser o segundo do grupo. E eu achei que o Ulsan ia ser o segundo do grupo. Quebrei a cara aí, mas enfim, o Fluminense começou bem, como você falou, contra o Borussia, fez uma boa partida contra o Ulsan, que não jogou nada, absolutamente nada, conseguiu fazer até uma goleada, né, 4-2, mas essa partida foi muito ruim, principalmente porque o Mamelodi me pareceu mais inteiro na partida, Kaká. Era um time que segurava mais a bola, tocava, girava para cá, girava para lá, mas ofensivamente é um time muito ruim, né? Você vê que foram 7 vezes que chegou, teve só 3 chances de gol, né? 3 chutes que foram ao gol do Fábio ali. E o Fluminense, você vê, ruim. A torcida pediu para o Everaldo chutar, o Everaldo não começou a partida, o Cano, dessa vez foi o cara que estava ali, porque realmente o Cano vem de uma lesão, não sabia
como é que ele ia Foi se reserva no encontrar. primeiro jogo, inclusive. Sim, não sabia como é que ele ia se encontrar e também não pôde ajudar muito ali. Realmente o Fluminense muito abaixo, Kaká. Vai precisar tomar um choque aí para a próxima partida, porque agora é oitavas, velho. É mata-mata. Não tem, acabou esse negócio, não pode mais errar. Se errar na próxima partida, tá fora, pega a malinha e volta para casa. O Chuta Everaldo é o maior bordão desse Mundial, disparado. Sem dúvida. Chuta, mas se você mudar uma letra, já muda tudo ali. Porque a torcida do Fluminense, ela usa um misto de ironia com crítica em cima daquele gol que ele perdeu contra o Dortmund, não foi? Na verdade, ele não chutou. Ele Ele passou a bola. E para um atacante finalizador, Ele tinha que chutar. ele tava tinha que cara a chutar, cara, né? mesmo que perdesse, né? Então aí virou um bordão, para não dizer meme. Chuta Everaldo, chuta Everaldo. Os caras levam faixa, colocam o hashtag chuta Everaldo.